Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 15 de julho de 2023. São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Memória, sábado. Cor litúrgica, branco. O santo do dia, São Boaventura, ele que foi doutor da Igreja, homem convertido ao Senhor e que realmente fez a mudança no seu tempo, né? Ele marcou o seu tempo, 1225 mais ou menos. Santo, mestre, ensinai-nos a sabedoria e que eu faça dela a minha amiga, assim como tu fizestes. Assim como iluminai-me nas minhas escolhas, naquilo que devo fazer, para que vivendo neste mundo eu encontre o Senhor. Amém. São Boaventura, doutor da Igreja, rogai por nós. O salmo de hoje é o Salmo 104. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração viverá. Dai graça ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração viverá. O que o Senhor nos pede através do Salmo é a humildade de reconhecer que acima de nós existe um Deus que tudo criou, um Deus que tudo faz e fez por cada um de nós, um Deus que não nos olha como multidão, nos olha como pessoa, como indivíduos. O que importa a Deus é aquilo que te incomoda. Então, todos os seus desejos e todas as suas angústias que sejam colocadas agora diante de Deus, pelo nome de Jesus. E pedimos hoje o espírito de humildade. Derrama sobre nós, Senhor, o vosso espírito. Dai-nos uma efusão espiritual para que possamos mudar o nosso comportamento diante de Deus. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração viverá. Primeira leitura. Nessa primeira leitura, nós vamos ver a morte de Jacó. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me a meu povo, sepultar-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Etita, e de fronte a Mambré, no país de Canaã, porque ali ele teria sepultado também a sua esposa. Isso está em Gênesis 49, de 29 e seguinte até Gênesis 50. Então, lá foram sepultados Abraão, Sara, sua mulher. Ali sepultaram também Isaac e a sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Então, Jacó lhe pede que seu corpo não fique no Egito, que ele seja sepultado em Canaã, onde Deus lhe fizera a promessa. Quando Jacó acabou de dar as instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu. E foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que aconteceu, né? Que padeceu, e nos faça agora pagar todo o mal que fizemos. Olha o que é o sentimento de culpa, né? Agora eles pensaram consigo: não temos nosso pai para interceder junto a José, e nós que decidimos matar o nosso irmão mais novo, que agora nos acolhe aqui no Egito, e arrependidos de tê-lo matado, de desejar matar, jogamos no fosso, né, para que ele lá lhe apodrecesse, mas depois vendemos eles como escravo para uma comitiva de comerciantes que iam em direção ao Egito. Agora eles estão meio arrependidos do que fizeram, né, mas eles já receberam o perdão de José quando eles voltaram, quando eles foram para o Egito comprar, né, mantimentos. Mas agora eles estão assim meio inseguros. E mandaram dizer a José esta mentira. Era uma mentira que eles estão contando. Olha, nosso pai Jacó, teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que disséssemos essas palavras a ti. Peço-te que esqueça o crime que teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Não, nós pedimos, pois, que perdoe os crimes
dos vossos servos, o servo de Deus, do teu Pai. Quero lembrar aqui o responsório: humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Todos nós pecamos, todos nós já fizemos besteiras na vida, todos nós temos motivos para não olharmos para Deus, sentimos vergonha, mas a nossa humildade em reconhecermos que somos pecadores, que somos devedores, faz de nós uma motivação muito grande para darmos graça. Dai graça ao Senhor, gritai o seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas e peça a Deus que, na nossa humildade, o Senhor nos perdoe. Nós não podemos viver um mundo de mentira, como aconteceu agora com os irmãos de José, que agora até no leito do pai dele, que estava morto, eles agora criam uma nova mentira para pedir perdão e se sair bem junto a seu irmão. Ouvindo isso, José do Egito pôs-se a chorar. Por que o José pôs-se a chorar? Porque, mais uma vez, seus irmãos estão contando mentira. E veja, é daí que saem as 12 nações. É dessa situação que nasce a nação de Israel. É nessa situação que nascem as 12 tribos, que vai nascer Maria e que vai nos trazer Jesus Cristo. Veja que toda a estrutura que Deus arma para o plano de salvação, contando com os homens, são homens fracos, homens e mulheres com virtudes, lógico, mas também cheio de fraqueza, cheio de pecado. Não tem ninguém perfeitinho, todos pecaram. E no meio da imperfeição humana, existe aí a disponibilidade deste povo em gerar Cristo, em gerar um ambiente favorável para que Deus estivesse entre nosso meio. Mas devemos estar vigilante, porque o inimigo de Deus quer nos tornar fracos. É a mesma investida do Éden, de Adão e Eva, que acontece hoje também. Hoje nós somos desse jeito. A igreja, ela não é perfeita, ela é santa, ela é protegida pelo Senhor. Assim como Maria foi protegida pelo Senhor, santa, a ponto de gerar Jesus, a igreja é santa, ela é protegida pelo Senhor. É a palavra de Deus sobre ela que fala que os infernos não prevalecerão sobre ela. É o Senhor que conduz a igreja século a século, mas é formada por pecadores, a começar pelo Papa, Bispo, Padre e todos os outros consagrados, os leigos e todos nós que congregamos e servimos a Deus via igreja. Somos pecadores de difícil relacionamento, complicados, assim como o irmão de José e assim como José. E no versículo final fala: e assim os consolou. José falou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a sua família, com seus pais, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração e os filhos de Maqui, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. Então, ele envelhece no perdão, ele cria uma situação tal de perdão e temor ao Senhor que dá toda aos patriarcas, aquela nação futura de Israel, uma tranquilidade por morar junto a seu irmão no Egito. José disse a seus irmãos: eu vou morrer, eu vou morrer, Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou a Abraão. Ele falava profeticamente, daquela tempo que viria futuramente, que era Moisés, que tiraria o povo do Egito e voltaria novamente para o plano de Deus, que é em Canaã, a atual Israel de hoje. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho está em Mateus capítulo 10, versículo 24 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Olha, com esta palavra, Jesus já indicava que os discípulos, os apóstolos do Senhor, iriam sofrer de perseguição, porque no capítulo anterior, né, Jesus já falava de perseguição, já falava até de morte e tudo mais. Então aqui ele está falando, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, ele está falando aqui dos doutores da lei, dos senhores e de toda a liderança de Israel. Se eles me chamam de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Então, Jesus está falando, se eu sou perseguido, caluniado, vocês serão perseguidos e caluniados. E assim nós sabemos que a história da igreja, no início, a igreja primitiva foi tão difícil como Jesus anunciou aos discípulos. E é legal que eles permaneceram, né? Mesmo com o desafio, sabendo que seriam mortos, perseguidos, né? Abandonados, mas eles continuaram na missão de servir Jesus. Algo de muito profundo o Senhor passou para aqueles homens e mulheres a ponto deles abandonarem tudo e seguir o objetivo de Jesus, que era anunciar e resgatar corações até os dias de hoje. Depois Jesus fala, não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medos daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temai aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então, realmente temer as autoridades humanas, as leis humanas, né, as perseguições, esse não é o caso. Antes de tudo, nós devemos temer a Deus, porque aquele que não teme a Deus e rejeita o Senhor, certamente terá sua alma e seu corpo no inferno. Não que Deus é vingativo, mas é o desejo do homem e da mulher que assim se comporta diante de Deus. Vai usar o seu livre-arbítrio para escolher o mal, para escolher viver eternamente no vazio, né? Sem perspectiva de vida eterna. É estranho, muito estranho, a pessoa desejar isso para ela mesma. O Senhor Jesus é o único que ressuscitou dos mortos. E ele nos traz na sua ressurreição a informação de que muitos ressuscitarão para a morte eterna e muitos ressuscitarão para a vida eterna, glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor e retomando ao sentido da vida, que é adorar o Senhor. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. E está falando aqui dos sofrimentos. Né? Cair no chão o pardal é ter a sua vida normal, crescer, multiplicar, viver, envelhecer e morrer. Né? Então, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Assim também conosco. Quanto a vós, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Não tenhais medos. Vós valei mais do que todos os pardais, do que muitos pardais. Então o Senhor conduz a nossa vida. Nós devemos construir, vender, comprar. Nós devemos praticar a nossa vida secular da forma mais discreta e honesta possível, fazendo acontecer o nosso século, participando de toda a evolução. Sim, nós não podemos nos isolarmos deste mundo. Vamos fazer as nossas atividades, mas sem perder o sentido da vida, sem perder a referência espiritual daquilo que nós realmente somos. Você não é só matéria, você não é só a alma que dá ânimo e vida a essa matéria, você é muito mais do que isso, você é espírito. Então, quando você toma consciência de que você é espírito, você também há de entender que você não vai morrer. Quando o seu corpo morrer,
assim a alma e corpo se desprende do corpo, você só vai ter espírito para sobrar para você. E é nesse momento que você vai ter que prestar conta em espírito com um Deus que é espírito, que é luz, que é, acima de tudo, amor. Mas é esse momento que você entende tudo. E você vai olhar para trás e vai falar assim, besteira que eu fiz, né? Besteira. Com saudade do pecado que morreu com você, você vai rejeitar o perdão de Deus. Assim como os irmãos de José. Eles rejeitaram o perdão de José. Agora, na morte do pai, eles novamente estão buscando desculpas, mentiras, para reforçar o perdão. Eles não se sentem perdoados, porque a culpa do pecado deles é muito grande. Então é assim no dia da morte da gente. Muitos terão tanta culpa, porque em espírito tudo é revelado, assim que acabar o seu corpo, tudo é revelado. Aí é tarde demais para você falar, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E finalizando o evangelho de hoje, o Senhor nos fala, portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus, principalmente no juízo final. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Queremos pedir a Deus agora, em nome de Jesus, um espírito dócil, um espírito de serviço e humilde, como destes a São Boaventura, que se tornou doutor da igreja. Pedir agora, Senhor, um espírito humilde, capaz de aceitar da parte de Deus o perdão das nossas vidas. E multiplica, Senhor, vossos filhos e filhas na igreja, para que possamos buscar a santidade e a conversão de muitos corações. E quero agradecer a Deus por esta palavra no Evangelho, que nos revela que a missão continua difícil até os dias de hoje, mas que vale a pena seguir Jesus até a nossa morte. Amém. Seja você também um profeta do Senhor, multiplique essa pregação nas suas redes sociais e participe do projeto Ai de mim se não evangelizar, sendo um profeta que multiplica a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.